Ok. Bom dia, Cristiano. Vou dar você que é oratório, tá bom, Cristiano? Primeiro, eu vou começar com algumas perguntas sobre sua qualificação. Essas perguntas iniciais você é obrigado a responder, tá bom? Sim, senhor. Qual é a sua data de nascimento e seu local de nascimento? 24/3/1986, na cidade de Amanda, Minas Gerais. Tá. Seu, seu estado civil, qual é? Solteiro no momento. O senhor tem filhos menores de idade? Tenho três. Tem quantos anos? De 12, uma menina de 12, tem um menino de 9 e um menino de 6. Qual é a nível de escolaridade do senhor? Terceiro ano, segundo grau. E sua profissão? Sou pedreiro e pintor. O senhor já foi preso ou processado criminalmente por outros fatos além desse aqui? Sim, Uai, professor? pra Uma condenação de grave quanto de roubo, né? isso. Seu usuário de drogas? Estava usando só uns tempo atrás. Tudo demais. De parar. Tá certo. Já, sobre sua qualificação, são essas duas perguntas, tá bom? Agora eu vou tratar com o senhor dos fatos que o senhor é acusado. A partir de agora, o senhor tem o direito constitucional de permanecer em silêncio. Se o senhor quiser fazer uso do silêncio, nenhum prejuízo pode trazer a sua defesa, é sua opção, tá bom? Fechou. De qualquer forma, eu lembro que se o senhor quiser, essa é a oportunidade que tem de dar a sua versão dos fatos aqui para os jurados. Então, eu te indago. Cristiano, você quer responder as perguntas ou quer fazer os discursos? Sim, Quer responder? responder sim. Tá bom, então eu vou. Cristiano, eu vou. Primeiro, né? Você sabe que o governo Vax está sendo acusado aqui do homicídio do senhor Edson, né? Da vítima Edson, no dia 24 de março de 2024. Então, eu vou deixar o senhor fazer primeiro um relato livre do que aconteceu nesse dia, para depois eu fazer algumas perguntas específicas de interesse aqui do processo, tá bom? Sim, sim. Então, esclarece para a gente o que aconteceu nesse dia 24 de março. Era dia do meu aniversário, a gente acordei cedo, fui lá para baixo, ele apareceu lá também. Compramos umas bebidas lá no supermercado, começamos a ingerir essas bebidas lá, por volta de 8 horas que começou tudo isso. Aí, por volta de umas 3, já estava começando umas coisas minha vez, umas brincadeiras minha vez, de ele tava me dando uns mata-leão, uns negócios e tudo, aí eu me senti meio assim, já sem jeito, aí procurei, continuando bebendo ainda, foi por volta de umas 8 horas da noite, resolvi parar a festa e subir. Aí eu pedi o vizinho lá, os dois vizinhos lá que estavam lá, o vizinho e a vizinha, para que me ajudasse a levar os negócios em casa, que eram as caixas de som. Aí eu subi primeiro e fiquei na escada esperando lá. Foi quando eu dormi um pouquinho. Quando eu voltei, a menina estava me acordando e já chegou ele também atrás. Aí fui para o apartamento. Chegou lá no apartamento lá, começou a discutir, porque ele me empurrou lá, falando que eu estava bêbado, isso e aquilo, começou a me empurrar e tudo. Aí eu falei com ele que não me empurrasse nada, aí ele entrou dentro do apartamento, me deu um soco, com raiva lá, por motivo da discussão que levou ele a dar um soco e tudo. Aí ele deu um soco, depois ele pegou e volta para a porta de novo, depois ele vai e volta e dá outro tapa na cara. Aí ele tapa na cara, com uma pessoa que tem 39 anos, né, que tem três filhos, tu leva um tapa na cara, eu fiquei muito assim, cego na hora, entendeu? De raiva e tudo. Aí pedi para ele sair do apartamento, sair, ele permanecia na porta. Aí foi quando eu entrei dentro, pegar a faca na cozinha e voltei. Quando eu voltei, é a parte que eu saio, que aparece nas câmeras, que eu saio fora, e ele para na minha frente. Eu peço ele para sair tudo, e mesmo assim ele faz uma menção de vir em cima de mim ainda, que é a hora que eu desfiro a facada. Nesse momento que eu desfiro a facada, ele sai correndo, só que eu acompanho atrás, vou atrás dele, não para desferir facada, mas sim porque, como ele mora no apartamento embaixo, achei que ele fosse buscar alguma coisa. Quando para na escada lá, ele para e fica olhando para mim, que é na hora que ele cai lá, aí eu peço a menina para ligar para o SAMU, entrego meu celular para minha mãe, a faca, e saio desnorteado e vou para 26 de setembro, que é onde é que eu fico 2 dias no mato lá, dormindo lá, e por volta de umas 8 horas da manhã do dia de terça-feira, aí eu vou para casa de um colega lá, que ele não sabia o acontecido e tudo, só ficou sabendo depois que passou no jornal, que foi horas depois que os policiais chegou e me prenderam. Vamos lá. O senhor deu quantas sacadas? Uma só.
Essa faca o senhor conseguiu aonde? Dentro do meu apartamento. Tava começando a comprar as coisas já do meu apartamento para eu mudar Onde é já. que o senhor, onde é que o senhor pegou lá no momento da discussão, onde é que o senhor pega essa faca e Essa faca ela ficava dentro de uma caixa de ferramenta minha. E ficava na varanda lá. dentro dessa caixa de ferramenta? Então o senhor vai até onde fica essa caixa de ferramenta, pega a faca. Como é que era essa faca? A faca, essas de cabo de madeira, que usa no dia a dia mesmo de cozinha. Faca de cozinha. Mais ou menos de que tamanho? Acho que uns 20 centímetros, não me recordo muito bem. Então. É, porque o senhor, você falou que esse soco você falou do Edson ter te dado. Deixaram alguma marca no senhor? Não, só na hora que nós teve lá as trocas de soco lá, que tinha umas unhadas em mim, algumas marcas. Acho que isso foi tirado as fotos lá no ML. Se veio para ir para aqui. Eu não entendi. Além de. Você falou, então, o tapa, ficou alguma marca desse tapa do senhor? Ficou. E quem mais que você falou aqui? Você falou que ele também te deu um soco. Ficou alguma marca desse soco no senhor? Sim, na barriga, no peito, tinha umas marcas de unhada, ele estava tentando me puxar para fora lá. Por que que. Você falou também que durante a festa vocês já estariam tendo algum tipo de problema, né? Você falou que estava fazendo algumas brincadeiras que o senhor não gosta, que você teria ficado contrariado. Alguém viu essas brincadeiras indesejadas? Sim, Que as testemunhas que foram ouvidas aqui, nenhuma mencionou esse desentendimento. Isso que durante a festa não perceberam nada que tivesse denotado algum tipo de desavença entre vocês ali. mas isso tinha, assim, nas filmagens, o momento que ele faz essas brincadeiras sem graça comigo. Hum, Só que eu não sabia que tinha essas filmagens. Minha mãe veio me revelar a respeito uhum. dessas imagens agora, quando ela veio me visitar na cadeia e falou que tinha conversado com o síndico lá. O síndico falou: não, eu vi o que tinha acontecido lá, realmente foi como é que fala? Uma fatalidade que aconteceu, entendeu? O rapaz já estava com uma brincadeira besta e tudo. Ele não era uma pessoa assim de violência, entendeu? Ele era uma pessoa de boa e tudo, a gente já faz algum serviço de vez em quando. Essas imagens não vieram para o Não, processo, claro. não, senhor. Então você falou que o síndico falou isso para sua mãe. Foi. Ele estava analisando as fotos antes. Ele correu os vídeos, E né? quando é que o síndico falou isso para sua mãe? Ela me falou tem uns um mês, 2 meses. Só que eu não relatei pro advogado. Então o síndico só veio falar isso para você um mês agora. Não, a minha mãe veio falar isso. Ele já tinha falado com Ah, minha mãe há muito quando tempo já. aconteceram os fatos, era o mesmo síndico lá em 2024? Sim, sim. E quando aconteceram os fatos, ele não falou isso para sua mãe, nem para você, nem para ninguém. Não, ele falou pra minha mãe. Lá em 2024. Só minha mãe, pra minha mãe. E sua mãe também não passou isso para você, então. Não. Nem para Ela me nem para seus passou advogados. agora de 2 meses mais ou menos aí. Ah, Ela me passou aí. então não, esse síndico não. Embora ele tenha falado para sua mãe em 2024, ela não comentou com você nem com seus advogados. Não. Foi na conversa que nós teve lá, que foi falando o motivo, né? Que eu tava pelo acontecido, ela foi e me falou isso aí. Como é que foi a facada que você dá nele? Assim, é uma facada. Você falou que deu uma facada em que região e como que foi? Foi só uma perfurante? Ela desceu Excelência, essa eu, facada? eu paro em frente a ele assim, eu não tive a intenção, só que pelo a reação dele fazer menção e vir em cima de mim, Hum. vai pra ver no vídeo aí que eu só dei a facada, não foi uma facada profunda, foi só, coloquei mesmo e tirei rapidinho, assim, nem só com a ponta da faca mesmo. Aí veio aconteceu essa tragédia, né? No momento algum eu queria desferir facada nele, queria matar ele, só fiz isso porque eu fiquei com medo, Ela fala que foi uma coagido. facada de cima para baixo. Você Do dá a lado facada esquerdo. e faz assim? Eu só puro mesmo e tiro, eu não faço missão de descer nada, não.
Por que que você não, na hora que ele estava lá, por que que você não fechou a porta e deixou ele do lado de fora? Para encerrar a Temos confusão. motivo de, não sei, eu acho que eu estava muito chateado com o motivo da bebida, a discussão, tapa na cara, os murros que ele tinha me dado lá dentro. Acho que isso levou a. E eu ter parado na frente dele, em vez dele ter ido embora também, tudo, ele ainda fez menção, mesmo com a faca na mão. O, rapaz, o Everaldo, né, falou que tentou impedir o senhor até de atingir o, o Edson, né? Sim. Ele tenta impedir o senhor de dar facada. O senhor, na hora que ele tentou ali se apartar, por que que o senhor continuou? Continuei por motivo dessas coisas que eu acabei de É, falar, por motivo de estar com raiva e tudo, e eu ter parado na frente dele, e ele não ter revidado, ele não ter saído, entendeu? E ter feito menção de vir em cima de novo, de mim. Foi isso que me levou a dar a facada nele. vocês tinham uma boa relação antes desse evento aqui, desse A dia? relação que a gente tinha, tipo, era só de vizinho mesmo. Alguém chegava, contratava o serviço meu, aí falava, perguntava se tinha alguém que podia ajudar a fazer uma pintura e tudo, eu falava a ele e tudo. Só essas amizades assim mesmo, não tinha amizade muito pegada com ele, não. Você estava, no momento lá da facada, você estava embriagado? Tava, tava bebendo desde cedo, desde 8 horas da manhã. Fizeram de mais alguma coisa além de bebida? Não, não. Ele já estava virado, né? Já tinha, ele era o costume dele lá já. E ele já tinha um movimento no apartamento dele lá, de ficar de madrugada e tudo. Todos os dias assim, já sabe disso aí. Isso é a rotina dele. Tira de quê? Porque ninguém mencionou nenhum tipo de problema com o Edson aqui na Então vida. ele não era uma pessoa problemática, não. É só quando bebia mesmo, foi esse motivo aí dessa briga, desse soco que ele me deu e desse tapa. Ele não era uma pessoa de boa. Em algum momento, ele tava, o Edson, ele tinha, assim, ele fez alguma ameaça ali para você? Não, só com palavras mesmo, só com palavras. Ele não te ameaçou, ele te ofendeu, é isso? É, me ofendeu e quando eu paro com ele Mas na frente, qual foi a ofensa que ele falou pro senhor? ele começou a me xingar de vários nomes. Já era os vários nomes mesmo. Então, Aí você recorda de algum nome que ele tirou o senhor? chamando de arrombado, de otário, e falar que ia me pagar, que ia me pagar o que me fala da discussão, porque eu estava tirando ele, porque eu tinha acabado com a festa, porque ele chegou e tudo. Tava falando coisa com coisa. Então, a discussão de vocês é porque acabou a festa. Isso. Mas como é que como é que ela evolui essa discussão assim? Evoluiu no momento que ele me empurra para dentro de minha casa, lá que eu estou lá dentro já, começa a me empurrar e fala comigo que eu estou embriagado. Eu falo, não, você dá licença da minha casa e tudo e tal. E ele está me tirando tudo e começa a me xingar, me empurrar. Aí eu pego e empurro ele também, aí ele vai descer o soco em mim, que é na barriga. Aí nós começamos a brigar lá dentro, lá com o apartamento Mas apertado. aí eu não entendi, assim, a questão dessa discussão começar aí, que você falou, antes do tapa, assim, a discussão verbal, a origem dela. Por que que ele começa, então, você falando, por que que começa essa discussão? Por esse motivo, de ele estar querendo que eu voltasse a beber, como ele já estava virado já, e Hum. eu tava já com sono, já que eu não tenho costume de beber, entendeu? Então a discussão é unicamente por causa disso. Foi. Isso aí por motivo foi agravando, né? Quando uma pessoa quando tá embriagada, as coisas vai se agravando. Ele começou a me ofender, começou a me xingar muito. Já veio, eu não tive atitude nenhuma de nele, dar murro nele, nem em momento algum. Inclusive, eu fico por lá de dentro pedindo para ele sair da porta da minha casa, sair da porta da minha casa. O casal lá tenta interferir, fica na porta segurando, e mesmo assim ele insiste em entrar na casa. E eu com medo, não sei se ele estava com alguma coisa, mas no final das coisas eu fiquei sabendo que ele não estava com nada e tudo, que isso me arrepende muito de eu ter feito isso com ele, entendeu? Me arrependo muito, grandemente mesmo, desse que eu tô passando aí. Mas, felizmente, aconteceu. Tá certo. Eu não tenho mais perguntas. Você quer acrescentar alguma coisa sobre a defesa? Então, Então, vou passar a palavra para o Ministério. Cristiano, bom dia. bom dia. Alexandre, sou promotor de justiça. Cristiano,
O senhor disse que o senhor tinha uma relação que o senhor não considerava ele um amigo. Não, coisa com um amigo que a gente poderia se via, a gente conversava, a gente topava um pouco na distribuidora em algum lugar. Ia do serviço junto, né? Quando pegava o serviço junto, nós dois, igual eu estava falando. O senhor sabe quem é o senhor Mário Célio? Sei, sim. Mário Célio, né? Ele mora no É o andar vizinho, do vizinho do senhor, né? vizinho meu. O senhor Mário Célio, ele me disse, que está no minuto 1 da gravação aqui da audiência anterior, e o policial confirmou isso também, se apurou lá. Sim. Que, na verdade, o Edson tinha pagado a festa. Ele tinha pagado tudo para o aniversário do senhor. Isso no minuto 1. Aí eu queria saber, assim, se era só conhecido, como é que ele pagou a festa? Não, não foi de pagar. É aquela coisa que, como eu conheço ele, eu ia no supermercado comprar uma caixinha de cerveja, ele comprar uma caixinha, entendeu? Eu comprar uma carne, ele comprar uma carne. E os dois amigos lá também, que é os dois, estavam aí, que é os vizinhos lá, que eu tenho amizade de vizinho lá com eles lá, que é os que estão no caso aí. A gente compra algumas coisas também e a gente fica de todo mundo bebendo. E ele, o Edson, ele estava desde o início da festa? Ele ia e saía. Ele ia e saía. Voltava e ia e saía. Ficava uma hora fora, depois voltava, mais diferente. Entendeu? Ele já tinha uma noite anterior, já que estava. Eu vi de madrugada, eu saí da varanda lá, vi lá na porta lá, com os meninos lá, no apartamento dele também. Entendo. A gente vê pelas imagens, né, dos fatos que ele, inclusive, ele sai de dentro da sua casa. Ele tinha... O senhor tinha autoridade de entrar na sua casa? Não, vou aumentar o tiro. É, Ele entrou para me agredir. mas antes, ele entra e no início das imagens ele sai, inclusive, né? Não tinha autoridade, não. Não tinha autorizado. Não. Eu caiu nas escadas com a caixa de som? Sim, foi na hora que eu tava, que termina a festa, eu subo com a caixa de som, só que o casal que me ajuda a levar as caixas de som e o som, eles ficam atrás. Aí é na hora que eu fico esperando eles, que eu pego... Mas o senhor caiu? Não, eu tava encostado na parede, deitado. E o senhor estava deitado por quê? Porque deitado nas escadas? Deitado esperando, eles estavam lá embaixo ainda, juntando as coisas e tudo, aí eu, muito gole, eu peguei e deitei lá. Entendi. Então o senhor já tinha tomado muito ali, né? Sim, Entendi. É porque pelas imagens a gente viu o Edson entrando com um negócio nas costas, ali nesses inícios. acho que é a caixa de som. A caixa de som. Então o Edson foi te ajudar ali, Sim, a levar a caixa de som para sua casa. sim. Entendi. Até esse momento teve alguma confusão? Já tinha... Não, só as brincadeiras dele, besta lá embaixo mesmo, de tomada leão e tudo, essas coisas. O senhor foi ouvido na delegacia, tem um vídeo do depoimento da senhora. O senhor não falou dessas confusões, né? Anteriores. Não, não, Não falou. não recordo. Outra coisa que o senhor não falou foi desse soco. É a primeira vez nesse processo que o senhor fala que o senhor foi atingido pelo soco. Sim. Mas no depoimento da Larissa tem isso aí também, que ela presenciou isso aí. A, Isso La- deve ter fé no meio. a Larissa disse hoje que viu um tapa e antes, no depoimento anterior não tinha visto tapa nenhum. Esse foi o depoimento dela. Soco, ninguém falou aqui de soco, não. Era assim. Um soco forte? Foi vários socos. É aquela coisa de 1 minuto a gente ficar dentro do corporal. O senhor foi para a audiência de custódia e fizeram o exame do senhor. Sim, sim. O senhor tem noção que não teve nenhum ferimento no seu rosto, né? Não, na barriga sim. Na barriga teve algumas coisinhas, Sim, mas duas correções. no rosto não teve nada. Não, não. Tá certo. Mas o soco deixou marca? Na hora? Não, só parte de unhada, essas coisas. Eu tentar puxar com minha blusa ainda rasga, na câmera pode ver que minha blusa tá rasgada, na imagem. Entende? Na versão que o senhor prestou aqui, no seu depoimento, o depoimento prestado aqui agora, no interrogatório do juiz, eu fiquei na dúvida. Sim. O senhor deu a facada para se defender, porque ele fez menção que ia para cima do senhor. O senhor deu a facada porque ficou com raiva em razão do tapa ou do soco, ou o senhor deu a facada já em razão das brincadeiras anteriores lá no churrasco? Qual que foi o motivo aí? O motivo da facada, eu acho que pela agressão, e não foi tão por isso, mas pela ele pegar e estar lá fora e tentar vir em cima de mim de novo, entendeu? Ele vai parar na minha frente e eu não aproximo dele. Aí ele faz menção de vir em cima de novo. Ele chegou a fazer a menção, então. Sim, de vir em cima de mim de novo. O senhor lembra bem disso? Sim, porque eu só peguei a faca mesmo só para intimidar ele. No momento algum tinha intenção de ferir ele, de matar ele. O senhor disse que a facada foi superficial, né? Sim, O senhor tem conhecimento que a facada atravessou o coração dele, não, lesionou o fígado e lesionou o estômago, não, segundo o laudo de exame de corpo dele? não, senhor. O senhor se lembra bem mesmo da situação? Sim, senhor. Lembra? Sim. E ainda acha que, com esse laudo, que a facada foi superficial?
Eu não tinha conhecimento disso, tio. Tá bom. Eu não tenho mais perguntas, Excelência. Entende? Excelência. Mais uma vez, bom dia, seu Cristiano. Bom dia. Seu Cristiano, no depoimento prestado na delegacia, assim, antes de iniciar essa pergunta, quero manifestar meu profundo respeito à memória do seu Edson, né, em razão de os familiares que estão aqui presentes, que eu respeito pela família, e pela dor da perda. Mas a pergunta que eu faço para o senhor, Cristiano, que assim, com base no depoimento em sede policial, o senhor relata que o senhor Edson era viciado em cocaína. De fato, o senhor tinha conhecimento de que ele usava algum... Só para saber a relevância da pergunta sobre o histórico anterior da vítima, tá? Verdade, Excelência, só quer confirmar se a informação foi prestada pelo Cristiano em sede policial, se ele se recorda, se ele sabe dizer se Edson fazia uso de alguma substância sem ou não. E com que frequência? Pelo que eu sei, diariamente. Todos os dias. Os dias. Não quero justificar o que eu fiz, entendeu? Eu tinha muito considerado os trabalhos que a gente fez. Mas todos os dias, porque eu via também as movimentação na casa. Certo. Agora, indago a banca defensiva, se alguém tem mais alguma pergunta. Doutor David. Dia, Cristiano, e a Larissa ela não citou o soco, mas ela disse que vocês trocaram essas agressões. Então, esse soco que você alega poderia ser nesse momento? Sim, dessas agressões. O doutor promotor passou um vídeo, e nele dá para ver a dinâmica, como aconteceu, as facadas. E o momento lá dá para ver que você fica quieto e o Edson vai para cima do senhor algumas vezes. Foi em algum desse momento que você reagiu com a facada? Sim. Nesse momento. E também no mesmo vídeo dá para ver que o senhor entra no apartamento e o Edson ele já entra atrás junto. Isso. Foi Nesse momento. isso te impediu de fechar a porta? Sim, também. E por qual motivo você entrou para casa? Foi para sair das agressões? Foi para encerrar a Como discussão? eu trabalho de pedreiro, tudo, era no dia domingo, né? Eu tinha, talvez, não sou responsabilidade por ir fazer no outro dia, entendeu? Aí procurei acabar e por as brincadeiras antes que estava acontecendo também, eu já vi que não ia dar nada que presta. Sem mais perguntas, Excelência. Então, se quiserem mandar mais perguntas, já tem uma aqui, em relação às que não foram feitas ainda. O senhor pensou em falar com o Everaldo para ele pedir para tirar a vítima de lá? Não, no momento da facada, Para vocês pararem a... eu peço a Larissa, eu saio e falo, chama o SAMU, por favor. Aí minha mãe, Não, não antes da facada, eu digo, antes da facada, por que você não pediu a intervenção de alguma das testemunhas ali para que elas tirassem a vítima ali do corredor daquele cenário? submeti, foi muito rápido, assim, e ele estava insistindo muito de entrar e tudo, entendeu? E se vê bem nas filmagens aí, eles colocam a mão na frente da batente da porta para ele não entrar, e ele assim insiste em entrar, entendeu? Foi na hora que ele me agride. Tá, isso. Mas então, o senhor não pediu e nem passou pela sua cabeça, então Eu não sabia que começa se mencionando esse negócio acontecer, não. Vocês tinham alguma desavença mal resolvida anterior? Não, nenhuma. Sobre o término da festa aqui,
na hora que vocês estavam de acordo em desligar os sons, terminar a festa? Ele não, por isso que ele sobe atrás lá e fala para continuar, que ele me chamou ainda para ir para outro lugar e tudo e tal. Eu falei, não, vou dormir. Tudo, pessoalmente começou a discussão. Tá. Naquelas brincadeiras que você mencionou aqui que teriam acontecido entre vocês, né? Ou você falou que ele teria feito algumas brincadeiras com você que você não gostou. Sim. Nesse momento você externou para ele, falou alguma coisa sobre? Não, porque essa brincadeira que ele fez não é um motivo de eu ter levado feito o que eu fiz, porque isso não influenciou em nada, porque eu vi que era brincadeira porque eu estava alcoolizado, né? Então, não influenciou em nada assim, não. O motivo mesmo só foi por causa da agressão mesmo. Lá no dia dos fatos, tinha mais alguém na sua casa? Não, É, algum dos filhos, não tinha nenhum dos filhos do senhor, ninguém que estava na sua casa. não, os meus filhos eles estão em Minas. Vai no início. Lá no momento da confusão, você percebeu, lembra do Everaldo tentando apartar a briga? Lembro, sim. Você percebeu que teria atingido ele também? Não, Ele falou aqui que a faca também teria pegado de raspão nele aqui, no momento que ele estava tentando não me apartar o seu recordo PC. disso. Oi? Não me Você recordo. percebeu que atingiu ele? Não, sabia disso. Mas aconteceu? Eu não me lembro. Ah, do calor ali da. Me lembro. Dia do sax, você ou ele fizeram uso de drogas? Não, eu não fiz. Vocês já tinham usado drogas juntos? Não, Mais alguma? Então, tá. Então vamos encerrar o interrogatório. E para, se concordarem, eu falo. Bom dia, Larissa. Bom dia, Obrigado pela presença. de nada. É, Larissa, você tem alguma relação de amizade íntima com o Cristiano, que é acusado nesse processo? Se ele pouco tempo, né? Tá. Eu e meu marido. Tá bom. Então, Larissa, você vai ser ouvida como testemunha, tá bom? Todo mundo era amigo. Entendi. Mas não era uma amizade íntima, né? Amizade próxima. Não. Tá. Então, tudo bem. Então, Larissa, você vai ser ouvida como testemunha, tá bom? Significa que você deve falar a verdade, mas se você, claro, não lembrar de algum acontecimento, de algum fato, você pode falar que não se recorda. E isso, a questão de não se recordar eventualmente algum ponto, não quer dizer que você esteja Mentira. comprometendo com a verdade do SAS, tá bom? Então, você vai falar apenas aquilo que efetivamente você tiver certeza e que você sabe que aconteceu, tá bom? Tá. Eu vou passar a palavra para o promotor de justiça que vai começar as perguntas. Obrigado, Excelência. Bom dia, Larissa. Agradeço a colaboração. Meu nome é Alexandre, eu sou promotor de justiça. E vou fazer umas perguntas aqui para tentar esclarecer os fatos. Eu sei que a senhora já falou sobre isso em outra ocasião, mas pela primeira vez, os julgadores dessa causa vão ter acesso às informações que serão prestadas para a senhora, que são justamente aquelas pessoas que estão ali. Tá joia?
Tá joia. esse telão que está atrás aí, é só porventura, a gente vai passar um vídeo, né, para a senhora explicar, né, alguma situação, se for necessário, tá bom? A senhora pode ficar bem tranquilo e eu lhe pergunto, a senhora morava, tá tudo bem? Tá tudo bem. Tá tudo bem? Legal. Pelo que foi falado aqui pelo seu esposo, vocês são casados, né? Sim. Não, vamos casar, né? Ah, Eu sei, parabéns. a gente mora junto, né? Mas já tá noivado. Ainda Ainda não, não. mas vai dar. Tá certo. Muito mais. Vocês moravam ou moram em que andar lá do prédio? A gente morava no segundo andar. Que é o andar do Cristiano. Sim. Entende? Vocês eram vizinhos próximos de porta ou era mais distante? Não, a gente conversava sempre com ele, né? Ele ia lá em casa, mas conversava. Entende? E a vítima aqui desse processo, o senhor Edson, né? Ele tinha um apelido, não tinha? Sim, Qual que era o apelido dele? rapaz. Se não lembrar, não tem problema, até porque já foi falado aqui. É, E no dia estava tendo uma comemoração, né? Uma festa, né? em uma festa que era do Cristiano. Do Cristiano. Era festa de quê? Aniversário. Aniversário. E onde é que estava acontecendo essa festa? Lá embaixo do prédio. Mentiu que Aí a gente estava voltando de uma casa de um colega, por volta de umas 5 horas, por aí eu não lembro. e era domingo, né? Sim. E vocês tinham consumido bebida lá? Não, ele ofereceu. Ele ofereceu, mas a gente bebeu um pouco lá, né? Mas eu digo assim, antes, na casa desse amigo que vocês estavam voltando, vocês já estavam bebendo? Não, tinha bebido antes, mas não aconteceu nada de briga, não. Não, entende? Mas a pergunta eu queria saber se você tinha bebido antes de chegar na festa do Cristiano. Acho que sim, eu acho que sim. Entendi. Tá. Aí chegou lá na festa do Cristiano, tava tudo tranquilo? Tava tudo tranquilo. Quem é que tava lá na festa? Tava o Edson, né, assando a carne. Aí tava tendo som também. Aí de repente parou o som. Aí eu não entendi se estragou o som ou se ele desligou. Eu não vi nessa hora, né? Mas assim, aí teve uma hora que ele deixou a caixa, um tempo parado, sentado. Depois Quem? ele subiu as escadas. Quem? O Cristiano. O Cristiano. Aí subi nas escadas, aí eu ajudei o Edson a levantar ele. Ah, tá. Então o Cristiano caiu. Foi, ele ficou estendido. E a caixa ficou tipo do lado assim. Entendi. Nesse momento, isso foi onde? Foi na escada? Foi na escada lá do prédio. Tá. Até esse momento estava tudo tranquilo? Tava tudo tranquilo. Aí tá, e depois que foi na porta do Cristiano, Aí o Edson ajudou a levantar. Também. aí eu fiquei na parte de trás assim, e meu marido ficou assim, né? Aí os dois começaram a discutir, a gente até ficou sem entender. Entende? Aí eu tentei puxar o Everaldo, né? Que é meu marido, pra cima de mim. Aí ele tentou afastar a briga dos dois. Ele foi atingido um pouquinho, mas não foi profundo, não. Foi só um risco. Entende? Tá certo. Nas escadas, né? A senhora falou que o Edson Isso. ajudou a levantar, tá puxando a se levantar e levou o som. A senhora se lembra se ele saiu com a caixa de som na frente? Vocês? Ou ele foi junto com vocês até a porta do Cristiano? Não, eu acho que ele não. Não se Eu lembrar? acho que ele não trouxe a caixa, não. Não lembro. Não se lembra, né? Não lembro. Ele colocou a caixa dentro de casa, né? Não lembro. Não sabe dizer, né? Essa parte aí. A senhora viu onde o Cristiano pegou as facas? Então, foi na hora da briga, né? Na porta. De ano. E o Edson bateu na cara dele. Aí começou. Esse é o ponto que eu queria reforçar aqui, Larissa. Porque a senhora se recorda de ter prestado um depoimento anterior, né? Aqui foi gravado. Esse depoimento, no minuto 4:40 da gravação, a senhora disse que não se lembra do Edson batendo no Cristiano. A senhora disse.
Só um minutinho. Uhum. E depois, no minuto 8h54, a senhora repetiu que não se lembra do Edson ter batido. Mas agora eu lembrei. Bateu. Isso, está ótimo. Esse tapa aconteceu aonde? Aonde é? Dentro da casa do Cristiano. Dentro da casa do Cristiano. Sim, mas na porta. Na porta. No Na corredor? porta. É, no corredor. Ah, Na porta dele. na porta dele, né? Isso. Tá, joia. Ele já tinha abrido a porta. Tá. A senhora chegou a ver as filmagens do fato? As filmagens de que a polícia pegou? Tá. Cheguei a ver, sim. Eu quero saber se em um determinado momento ali é um tapa que a senhora se refere ou se é outro momento, tá bom? Aí, se puder passar o primeiro vídeo. A senhora, se quiser se virar, vai passar nessa tela aí atrás da senhora. Tem que ficar em pé? Eu não sei. Porque não tem como eu... É melhor. Passaram que dá pra ver. Aí, peraí. Pode ir. Assim, fica meio estranho, né? Quer se levantar, aí você vê o movimento e ele faz a pergunta. Aí depois você volta e sempre... Os fones, não, já Será que dá? Aumentar aí. Pode ir. Aquele símbolo assim atrás dela. Consegue fazer. Tá. Pode. Essa imagem aqui a gente vê o Cristiano, né? Ele tá levando algo nas costas e entra aqui na casa. O Cristiano não, o Edson, né? Na casa aqui dele, né? Certo, o Cristiano. A senhora ainda não apareceu nesse vídeo. Ele sai de dentro, aqui a vítima, o Edson sai de dentro da casa do Cristiano. Certo? Então vocês vão aparecer. Só um minutinho aí. Vocês vão aparecer no minuto 18h39. Quando aparecer aqui 18h39, vocês vão surgir. Isso, é. Isso. Aí nós temos o Cristiano e aqui o Edson. Aqui sou o esposo da senhora e aqui a senhora, né? Sim. Ele está entrando aqui, aí começa essa conversa. Eu queria saber se o tapa que a senhora viu vai acontecer agora. É isso aí. Ou não. Ou foi em outro momento. Momento da facada. Nós temos o último. Estânia, se puder, por favor, voltar um pouquinho. Mais um pouquinho. Mas ele tinha Mais um entrado pouquinho. assim, aí foi bem nessa hora. Foi nessa isso eu quero saber. Foi na hora que ele entrou. Foi. Quando ele tava dentro. Então foi na hora que entrou, ó, teve esse empurra aí. Sim, Não. mas foi na hora que ele tava dentro. Isso. Do lado de fora, não. Mas seu esposo tá aqui, né? Sim, Foi nesse momento, foi nesse momento que ele tava dentro. seu esposo falou que não viu o tapa. Não, mas eu vi. Viu aí, né? Foi aqui, a senhora tá do lado de fora, né? Seu esposo estava dentro. Sim, eu tava do outro lado de lá. A senhora viu o tapa. Do lado de dentro, né? E foi nesse contexto, nesses minutinhos que aconteceram aqui. Sim, foi muito, muito rápido. Muito rápido, né? É, E a senhora não lembrava antes, lembrou agora. lembrei agora. Tá. Tá bom.
A senhora pode sentar, por favor. Então, esse tapa foi já depois, no contexto do empurra-empurra. Foi. E foi um tapa... Foi rápido. Foi rápido, Foi né? rápido. Foi ali no empurra-empurra. Né? Foi no empurra-empurra. Entendi. Tá certo. Depois disso aí, né? Depois dessa cena, o que aconteceu? Aí, depois disso aí do empurra-empurra, aí ele pegou a faca rapidamente e atingiu ele. Aí esperou a primeira vez, depois atingiu a outra, que foi a segunda. Entendi. E o que aconteceu depois? Pra Para onde ele foi, o Cristiano me viu, para onde o Edson foi, para onde a senhora foi. Mandou chamar a SAMU. Quem mandou chamar a SAMU? Cristiano. O próprio Cristiano. Ele deu as facadas, pediu para chamar a SAMU e correu. Correu. Entendi. Correu. E o Edson? O Edson ficou estendido no chão. Ele caiu. Não, ele desceu as escadas e caiu lá onde ele morava, perto do apartamento dele. Entende, tá certo. A senhora disse também, na audiência anterior, falar que... Eu vou perguntar diretamente. A senhora viu, além desse tapa, o Cristiano reagiu? Houve troca de mãos ou troca de tapas, troca de burros, alguma coisa? Houve, né? Então, não foi só o Cristiano, o Edson que bateu no Cristiano. Foi os dois. Foi os dois. Os dois. E tudo a partir daquele momento ali. Sim. Então, tudo que aconteceu, as únicas agressões que existiram, Foi só isso que eu foi só isso. Nesse intervalo entre aquele primeiro empurrãozinho, que entra um pouquinho na casa e tal. É. E a senhora viu o tapa que foi naquele contexto. Naquele contexto que eu te falei anterior. Bem, tá bom, então. Eu não tenho mais perguntas. Obrigado. Tá bom? Obrigado. Tá, agora eu vou passar a palavra para os advogados de defesa, tá bom, Larissa? Obrigado, Excelência. Boa tarde, senhora Larissa. Boa tarde. Senhora Larissa, primeiramente gostaria de agradecer pelo seu comparecimento, a sua presença aqui com o intuito de depor perante ao juízo. É muito importante, tendo em vista que isso está mostrando a sua colaboração, acima de tudo, com a justiça, certo? Senhora Larissa, a senhora participou da comemoração do aniversário do seu Cristiano? Participei, mas já foi tarde. Certo. Foi umas 5 horas, Eduardo falou. Certo. Neste momento, como é que estava o Cristiano? Ele estava normalmente, ele estava agindo normal. Certo. Depois, pode falar. E o senhor Edson? Também estava normal. A senhora percebeu, no momento da festa, que eu queria que a senhora contextualizasse a questão de estava normal, como normal, se eles estavam se divertindo. Sim, estava se divertindo, conversando, normal. E os dois, como eles estavam? Algum momento eles estavam conversando lá na festa? Como que eles estavam? O Edson estava sempre na parte da carne, né? Ele estava fazendo. Aí ele estava só assim, olhando mesmo assim para o Cristiano, mas estava tudo normal, ok. Certo. Certo. E pelo comportamento tanto do Cristiano quanto do Edson, assim, a senhora percebeu que eles estavam ingerindo bebida alcoólica? Eles estavam bebendo? Sim. Estavam bebendo. Estavam bebendo? Sim. Certo. E pelo comportamento, percebeu alguma alteração? Depois que parou o som, aí eu percebi. Que eles estavam percebendo Sim. que estavam bêbados? Sim. Certo.
A senhora percebeu no momento da festa se eles usaram algo além de bebida alcoólica? Não, isso daí não teve, não. Certo. No momento das agressões lá próximo ao apartamento do Cristiano, o promotor perguntou e a senhora respondeu que viu o tapa Sim, mas dentro, logo dentro assim, quando ele tá dentro de onde? na casa dele, Cristiano. Certo. Qual foi a reação do Cristiano? Então, ele agiu também, ele bateu nele também. Como que o Cristiano ele estava? Ele estava chateado, Não, ele nervoso? ficou nervoso ao devido desse tapa. Certo. E foi que configurou tal situação. Sim, Certo. Indago os integrantes da banca defensiva, se alguém tem mais alguma pergunta. Bom dia, Larissa. Meu nome é Pablo. entendi. É, eu me recordo que na outra audiência, você, até pelo que a senhora falou aí no final, que quando o som parou, você percebeu algo diferente. E se eu não me engano, na outra audiência, você disse que quando a festa acabou, teve uma mudança de comportamento do senhor Edson. Olhar, né? Eu percebi mais assim, um olhar. Eles Sim, eu não sei, ficaram é porque ele feliz, tava, triste, bravo. tava meio para baixo. De repente ele ficou meio para baixo. Depois que acabou a festa, ele Sim, aí ele ficou meio assim, pensativo. Eu não sei se foi por conta da bebida, eu acho que foi por conta da bebida. no vídeo que o Dr. Promoto passou, eu vi o seu esposo cambaleando um pouco. Você sabe qual tipo de bebida ele bebeu no dia? Meu esposo cambaleando. No vídeo ele tem uma hora que ele, não cambaleando Acho muito que, assim, não, mas, acho que foi na deu hora uma- que ele tava tentando afastar. mas ele tinha Aí ele, bebido. tipo, né, deu aquela tropeçada, assim. E seu esposo ele tinha bebido. Assim, é normal, gente. Todo mundo Não, bebe, não mas ele tinha tinha bebido bebido. além, assim, ficado um pouco embriagado. Bebeu um pouquinho, né? Beber, como o promotor falou, isso não é crime, beber. Então, assim, a gente está perguntando isso só para esclarecer melhor os fatos. Então, não tem problema se ele bebeu, é só mesmo para esclarecer o vídeo que a gente viu. Mas ele bebeu, sim. Bebeu, sabe me dizer o quê? A cerveja. Tem mais perguntas. Só tem que esclarecer bem, bem rápido, tá bom? Tudo bem, Larissa? Tudo bem. Larissa, durante o vídeo que foi passado aqui, a senhora em todo momento está presente e visualizou toda a discussão, né? Teve um momento que Edson pegou o Cristiano pelo pescoço e encostou na parede. Isso foi passado no vídeo aqui agora, que foi onde iniciou a confusão. A senhora escutou algum xingamento por parte de Edson? Quem falou do Cristiano? Escutou? O que eles falavam ali? Só se souber, só se lembrar, tá bom? Já falou assim, que o Edson não era amigo dele. Só isso que eu escutei, né? Perfeito. O Edson, nesse momento que ele pega no pescoço do Cristiano, encosta na parede, o Edson xinga ele ou não? No momento em que o Edson empurra o Cristiano para dentro do apartamento dele, só para você já respondeu, mas só para concluir. Foi nesse exato momento que ele empurra o Cristiano para dentro do apartamento que o Edson dá o tapa no rosto do Cristiano. Tá ótimo. Sem mais, satisfeito, muito obrigado. Mas... De nada. Olha, sobre o que um falava pro outro, você falou do xingamento. Você sabe dizer qual foi o xingamento? Não, não sei dizer, eu não tô lembrada. Mas tipo, E não tem mais perguntas, só guardar os jurados.
Tá. Antes do tapa, você falou que viu um falando com o outro, né? Mas você não se recorda de nenhuma fala específica de um para o outro Não, ali. de xingamentos, não se recorda do xingamento. Ah, Mas que xingou, xingou. entendi. E era o recíproco ou era o xingamento só do Edson pro Cristiano? Acho que os dois, ao mesmo tempo. Tá. Os dois estavam se xingando, Os e dois. você não sabe dizer quais foram as palavras que cada um usou. Alguma ameaça, além de xingamento, teve alguma ameaça de um para outro? Não. Alguma ameaçando o outro? Não. De agressão, de matar, qualquer coisa? Não, de tapas, não teve ameaça de outros jeitos, não. Tá. Como são só as perguntas, esclarecimentos para testemunha, acho que tem mais alguns esclarecimentos para testemunha? Tá, ok, então obrigado, Larissa. De nada. Obrigada a você. Pode ser Vai terminar ligado? aí? E senhor Veraldo, bom dia. Bom dia. Bom, obrigado pela presença novamente para o coro. Obrigado. Hoje aqui agora já na Rádio Júlia. Só para ficar registrado, senhor Veraldo, o senhor tinha alguma relação de amizade íntima ou parentesco com o Cristiano? Eu tinha amizade com ele. Oi? Tinha amizade. Oi? Eu morava no mesmo prédio que eu morava. Tá, mas eles moravam no mesmo prédio, mas eram vizinhos, apenas vizinhos ou amigos íntimos? Não, ele morava no. Tá. Ele morava no segundo, eu morava no primeiro. Não, perfeito, tá bom. Então, vocês eram mais amizade normal de vizinhos, né? Então, o senhor vai ser ouvido como testemunha. Fala sobre o compromisso, se é verdade, sobre o termo de falso testemunho, tá bom, senhor Veraldo? Tá. Então, eu vou passar primeiro a palavra ao promotor de justiça para começar as perguntas por senhor. Tá. Obrigado, excelência. Bom dia, senhor Bernardo. Bom dia. Eu agradeço a colaboração. Mais uma vez, né? Prestar o Obrigado. depoimento. Obrigado. Apesar do senhor já ter falado sobre esses fatos anteriormente, pela primeira vez, as pessoas que vão decidir a causa, que são jurados, vão saber da história e a versão do senhor. Tá, joia? São aquelas pessoas ali, eles não sabem nada sobre o que aconteceu. A primeira vez que eles têm contato com esses fatos. Então, nós precisamos da colaboração do senhor. Mas o senhor pode ficar bem tranquilo. Eu peço só que o senhor aproxime um pouquinho mais o microfone. Porque é a audiência gravada, tá joia? Mas o senhor pode ficar bem tranquilo. O senhor ia falando que morava no prédio em que o Cristiano e o Edson moravam. Também, né? Verdade. O Cristiano é o acusado e Verdade. o Edson foi a pessoa que infelizmente veio a falecer. Foi verdade. Foi verdade. E como é que era ali? O senhor morava no primeiro ou no segundo andar? Eu morava no segundo andar. No segundo andar. Não, no primeiro, que digo, no primeiro andar. O senhor morava no primeiro andar, né? Na época dos fatos. Foi. E no primeiro andar, morava o Edson ou o O Cristiano? Cristiano no segundo, ele no primeiro. O Edson morava no primeiro. Então, o Edson era seu vizinho lá de baixo. Isso. Ele tinha um apelido, não tinha? Eu chamava Galego. Galego? Chamava O pessoal falou que seu peru, os caras chamavam com a cabeça, não, foi lá, o apelido deles. né? Entendi. Peru ou Eu não Galego? chamava, não, o Cristiano chamava, eu chamava o nome dele mesmo, que era o Edson, né? Eu chamava ele Galego, Edson, entendeu? Entendi, tá certo. E como é que era o comportamento lá do Edson no condomínio? Era tranquilo, ele andava lá em casa, sempre ele ia lá, conversava comigo, mas ele era tranquilo, não assim, sabe? O senhor já teve contato com a família dele? Não, eu não conheço a família dele, não, eu conheço a conhecia que ele morava lá, a família não conhecia. Sabe se ele tem filho, essas coisas? Eu não sei direito se ele tem filho, não. Entende? E como é que é o comportamento do Cristiano? A pessoa que foi acusada aqui, né, que está sendo julgada, ele também era tranquilo. Eles eram tranquilos os dois, aí depois aconteceu isso com eles dois lá, mas era tranquilo, os dois sempre estavam juntos, eu vi eles conversando, assim, ficavam juntos, mas eu era tranquilo os dois. Isso seria a minha próxima pergunta, que o senhor já começou a responder. Eles eram amigos? Acho que era, que eles sempre estavam juntos, eu sempre via eles juntos os dois, acho que era amigos, sim. Entendi. Entendeu? Já teve alguma briga que o senhor tenha entre os dois antes desse fato? Não, nunca soube, não. Nada relacionado. Não, né? Uma dúvida. O Cristiano, ele usava óculos? Não usava, não, nunca vi de óculos. O senhor nunca viu o Cristiano de óculos, Não, né? de óculos não. Eu também nunca vi, não. E, senhor Geraldo,
lá no dia aconteceu uma festa, né? Foi, né? Uma festa, né? Aconteceu assim. Era a comemoração do quê? Era o aniversário do Galego, que é o Edson. Era o aniversário dele. Esse dia. Era o aniversário do Edson Do Edson. O ou aniversário do Edson. era o aniversário do Cristiano? Era do Edson. Era o aniversário do Edson mesmo. Tem certeza? Não, era do Cristiano, desculpa, foi mal. Era do Cristiano. Era do Cristiano, Era né? do Cristiano, isso, verdade. Foi falado aqui no processo, né? Pelas suas testemunhas, né? Era do aniversário. Era, na verdade, do Cristiano, né? Cristiano, isso, Tá. Era que dia da semana que está dizendo que é um domingo, né? Foi o domingo mesmo. Isso. Tá. E esse aniversário era onde? Onde é que. Foi lá debaixo do prédio mesmo. Lá Debaixo do prédio. Isso, né? E era o quê que eles estavam fazendo lá debaixo do prédio? Fez no churrasco lá, eles estavam até no churrasco dele lá. E tinha uma cervejinha também? TV, isso. Tinha, né? E começou que horas? A hora eu não sei, que eu tinha saído, eu cheguei lá, era 5 horas, ele já estava na farra, ele estava bebendo, mas eu cheguei, era 5 horas da O senhor tarde. chegou já né? Foi, eu cheguei essa hora. O senhor bebeu também? Eu cheguei e bebi lá para ele também, certo? Eu vou motivar você. Não, mas beber não tem problema. Beber não é crime, né? Entendi. Então, o senhor consumiu bebida alcoólica. Foi bebi. Como é que estava assim, o estado do Edson e do Cristiano? Eles estavam muito bêbados já? Já estava bebão, já estava zoado os dois, todos os dois estavam zoadão, já estava bom não. Eles começou cedo, né? Eles começaram a ficar dele lá cedo, eu tinha saído. Entendi. E que horas acabou essa festa, mais ou menos? Eu acho que acabou às 6 horas, foi quase 7 horas da noite dessa noite. Era uma festa com muita gente ou era mais pessoal? Não, era só, acho que se tivesse muito, eram umas 5 pessoas, assim, colega dele, tinha, que eu não conheço, e acho que eram umas 5 pessoas que tinha lá só. O senhor, pelo que consegui, a esposa do senhor estava lá também, né? Estava, isso, estava verdade. Entendi. E quando acabou a festa? Acabou, assim, no decorrer da festa, né? E começou mais cedo, até esse horário. Teve alguma confusão? Algum bate-boca? Alguma coisa antes do que aconteceu lá no corredor? Não, foi de repente assim que eles começaram a discutir um pouco, aí ele subiu Mas eu estou perguntando antes ainda. Foi tranquilo? Foi tranquilo, foi tranquilo. Os dois estavam tranquilos? Tranquilo, bebendo, brincando. Rapaz, entendi. Quando terminou a festa, né? Tinha som nessa festa? Tinha um som ligado dele lá, o Cristiano, o som dele. O som era do Cristiano. E esse som ficava onde? Estava lá do lado de fora mesmo, ligado. Fora, né? E era o som dele. O senhor lembra se era uma caixa de som? Era uma caixa, só uma caixa de som. Uma caixa, né? Tá. Aí acabou a festa, né? E para guardar as coisas da festa, quem ajudou ali? Ele subiu para a caixa de som na escada, o Cristiano. Aí foi sentou lá na escada, aí ele foi ajudar ele, aí nessa hora que eles começaram assim, a confusão dos dois, entendeu? Na hora que subiu a escada. Então vamos lá. Eles subiram a escada. Quem estava levando o som era o Cristiano. Aí sentou um pouco lá na escada, aí o Beto foi lá para ajudar, vamos levar o som para cá, aí o povo começou a desagar com ele, aí começou, então do jeito foi mais isso. Então até a escada ali estava tranquilo. Estava tranquilo. Tranquilo, né? Tá certo. Aí, quem levou o som para casa? Você recorda? Eu não concordo, não lembro quem levou. Sei que ele estava com o som lá na escada, acho que o Edson foi levar, o Edson foi ajudar ele a levar o som na casa. O Edson foi ajudar dentro da casa dele, né? Tá. E como é que começou essa confusão? Eu não sei, eu vi só quando foi levar o som, que ele subiu com esse som, aí começaram os dois, não sei porque eles começaram essa confusão deles. Não, tá bom. Senhor Dourado, agora a partir do início dessa confusão, eu queria que o senhor se relatasse, que isso é muito importante para a gente saber a dinâmica que aconteceu, porque ninguém aqui estava lá. Só o senhor, sua esposa, né? O senhor pode contar para a gente o que aconteceu a partir dessa confusão do som, o que se falava, o que o senhor viu naquele momento, até o episódio da facada, né? Como é que foi essa sequência de fatos? O senhor pode falar para a gente, por favor, qual a quantidade de detalhes possíveis? Isso é importante. Ele subiu para ajudar a levar o som, né? E acho que ele tentou entrar na casa dele e ele disse que ele deu uma tapa na cara do Cristiano. O senhor viu esse tapa? Não, na hora mesmo eu vi. A minha mulher falou que ela viu, que ela estava na hora, eu tinha saído para ir, foi lá tomar água e voltei com morar no mesmo apartamento. Aí a minha mulher disse que ela disse que viu, que na hora que ele deu a tapa na cara dele. E esse tapa aconteceu aonde? Lá na porta da casa do Edson. Foi na porta da casa, não, da casa do Cristiano. Foi do Cristiano, ele foi levar a caixa de som, aí começaram a discutir os dois na porta, e foi na hora que ela falou que ele deu a tapa na cara dele. Entendi. E esse tapa foi no corredor? Foi na frente da casa do Cristiano mesmo. Na frente da casa do Cristiano, né? Um tapa, entendi. Então foi do lado de fora. Foi lá de fora, ela falou para mim.
Entende? Sua esposa tinha bebido? Tinha tomado uma cervejinha também. Entendi. Tapa o senhor não viu. Não, vi não, porque ela viu, na hora ela viu. Ela falou que viu. Tá certo. E esse tapa, né? Qual que foi a reação ali dos dois depois desse tapa? O senhor não viu, né? Eu não vi, quem viu foi ela. Então, acho que nessa hora que ele deu o tapa, ele pegou a faca e já saiu furando, que ela viu, que na hora ela falou, desceu a escada já furando o peito dele. Aí ele caiu perto do apartamento dele, embaixo do primeiro andar, e caiu lá. Aí chegou a gente para acudir, que ela falou que viu. Aí foi na hora que foi o pessoal acudir, o sangue chegou, o cara já estava embaixo de vida. A facada foi no corredor ou foi na escada? Ele descendo na escada, o bicho estava com a faca descendo e furando o peito, assim, dos dois lados. O senhor tentou atacar ele? Tentei sim. Entendeu? Ele furou um pouquinho no meu braço aqui, aí tem até a cicatriz aqui no braço. Então, Eu pedi para ele não fazer, ele com a faca em cima do cara. E quando ele furou o braço do senhor, foi no momento que ele deu a facada no Cristiano ou não? Não, foi antes. Eu falei, não faz isso, não. Ele falou, vou furar você. Ele furou o meu braço um pouquinho. Aí foi na hora que ele foi descendo com a faca e ele furou. Ele ameaçou furar o seu também? Foi, ele furou aqui no braço, só um pouquinho, não foi muito, sabe? Entendi. Tá certo. O senhor estava tentando apartar ali, né? O senhor chegou a ver as imagens do fato da célebre de Eu segurança? vi no celular do colega nosso, eu vi o que estava lá também, a imagem mostrou para mim. Mostrou, né? E ali dá para ver ali Isso, os golpes, né, que foram dados, né? Dá para ver. Um dos golpes que foram dados tinha uma pessoa no meio. Essa pessoa era o senhor? Estava entre os dois enquanto ele deu o golpe? Eu estava perto, eu estava na hora que ele furou, eu estava já fora. E ele deu o golpe, né? Foi, né? É isso. Entende? Então, no momento do golpe, o senhor estava lá. Estava. E o senhor não viu o tapa. Não, o tapa eu não vi, não. Minha mulher viu que eu tinha saído na hora assim um pouquinho, aí na hora que ele deu o tapa foi que ela viu, eu não estava na hora. Entendi. Entendeu? E o que eles falavam ali no momento do golpe? O senhor se lembra? O Ed falando, faz isso não, e ele fazia, né, com a faca já em cima dele, e eu pedindo para ele não fazer também, e ele com a faca em cima, né? Entendi. Mas, agora, qual foi o motivo dessa briga? Eu não sei o motivo dela de jeito nenhum. Alguma Não, alguma... Não sei de jeito nenhum. Não, né? Foi o que aconteceu sobre os dois, não. Os dois eram coletas pra caramba, via os dois juntos, sempre eles estavam juntos, né? Entendi. Entendeu? Em determinado momento, a gente vê a filmagem, em determinado momento, assim, eles vão um pouco ali para o apartamento do Cristiano, né? Isso. Lá no apartamento do Cristiano, né? O senhor, pelo que consta, ele estava próximo, estava dentro, né? O que aconteceu lá dentro? Lá dentro mesmo eu não vi, não, porque eles estavam, os dois que entrou lá para dentro, tinha saído um pouco, ele viu só foi a mulher na hora que ele deu o tapa nela, nele, né? O Ed já estava no Cristiano. No corredor. Foi na frente da casa dele, já no apartamento. Na frente do apartamento. Acho que eu vi onde ele pegou essa faca. Não, vi não. Eu vi também. Eu também não viu, Já né? vi quando ele estava com ela na mão, já. Entendi, tá certo. O senhor se lembra o que o senhor tinha bebido? Teve cerveja, tinha umas pingas por meio também. Era cerveja e pinga. Era misturado. Cerveja e pinga misturado. Então, o senhor estava sóbrio, assim, no momento? Tava meio zoado também já, mas não estava assim para fazer maldade com ninguém, eu estava curtindo. Não, claro. Porque às vezes quando a gente bebe, a gente não lembra, ou a gente tem alguma coisa. Eu queria saber se o senhor lembra bem dos fatos ou se o senhor é um pouco turbo na memória do senhor. Não, lembro assim bem mesmo, eu não lembro, mas não lembro na hora que ele fez, né? Que tá com a faca e saiu, eu vi. Entendeu? Tá certo. E o senhor sabe se eles usavam drogas? Eles usavam sim, eles usavam sim. Os dois. Gostou de dois. E nesse dia eles tinham usado? Acho que sim. Também seria o dia na fábrica de hoje, mas eu tinha na fábrica. Então eles passaram um dia junto. Foi, passou de junto. Mas isso é uma suposição do senhor, o senhor não viu? Não, vi. Entendi. Tá certo. Senhor Geraldo, eu não tenho mais perguntas. Tem algo que o senhor quer esclarecer que eu não perguntei sobre esses fatos ou é isso mesmo? Só isso. Isso passa a palavra. Só isso. Tá ótimo. Muito obrigado. Você tem mais perguntas. Então, passo a palavra aqui. Obrigado, Excelência. Bom dia, senhor Geraldo. Bom dia. Eu quero que o senhor saiba que o senhor está exercendo um papel muito importante. Você está contribuindo para a justiça, tá? Então, fique muito tranquilo. O senhor está só ajudando a todo mundo aqui. Tá bom? Tá bom. O senhor morava lá há quanto tempo? Eu morava lá tinha uns 4 meses. 4 meses eu morava. 4 meses? Aham. Certo. E o senhor conhecia tanto o Cristiano quanto o Edson? Não, conheci. De lá mesmo ou conhecia antes? Não, antes eu não conhecia, não. Conhecia eles lá mesmo. Lá eu não conhecia eles antes. Não.
Eu só conheci os dois, faixa de 6 meses. É essa faixa, isso, essa faixa aí. Correto, perfeito. Tá. No seu depoimento, o senhor fala que eles eram amigos, né? Eu sempre ia junto com os dois, né? Sempre estava junto. Esse é meu questionamento. Essa amizade é uma palavra muito forte, né? Então, eu queria que o senhor explicasse para a gente. O senhor sabia que eles eram conhecidos, eles, por conta do mesmo prédio, estavam ali sempre próximos, ou era uma amizade mais próxima? Eu não entendi essa parte. Eles moravam lá, agora a amizade assim própria eu sempre via lá assim junto. Agora a amizade forte, eu não sei se eles tinham, mas eles têm. Esse é meu questionamento, né? Amizade forte eu não sabe. Não Você sei, morava não. lá, Não sei. via sempre eles por lá. Eu chegava à noite, via eles à noite, também via no final de semana, no dia direto, né? Perfeito. Entendeu? Entendi. Em relação a essa dinâmica dos fatos ainda aqui, seu Geraldo. Quando eu falo dinâmica dos fatos, eu vou retroceder um pouquinho, tá? O senhor ficou nessa festa? O senhor falou qual foi o horário que o senhor chegou, qual horário que o senhor foi embora? Eu cheguei umas 5 horas da tarde, eu fui para casa umas 7 horas já. Então vamos lá, perfeito. O senhor chegou às 5 horas na festa que estava lá embaixo do prédio. É isso? Perfeito. O senhor subiu para o seu apartamento antes das 7? Foi, antes das 7 eu já subi. Certo, perfeito. Então, no momento que aconteceu os fatos, o senhor estava no seu apartamento que fica no segundo andar. Foi, estava lá. Perfeito. Nesse período, de 5 horas da tarde até as 7 horas, que o senhor disse que ficou nessa festa de comemoração, o senhor disse que não viu nada de incomum, digamos assim. O senhor pode relatar, se puxar na memória, se por um acaso houve nenhum tipo de brincadeira tirada de Edson com o Cristiano? Não vi, não. Não vi. Não vi, não. Perfeito. Começaram a discussão. Eu estava, então, no apartamento do senhor, no segundo andar. Foi, estava. Tá. O senhor ouviu a discussão e iniciou isso? Foi, fui lá para ver o que é. Perfeito. Sabe dizer, o senhor não presenciou, mas o senhor sabe dizer se eles chegaram a adentrar o apartamento do Cristiano? O Edson entrou lá, o Edson entrou sim. E Cristiano? O Cristiano estava lá dentro. Aí disse que lá ainda. Aí na hora que ele foi, pegou a faca para fazer o mal com ele, né? Entendi. Entendeu? Vamos lá. Então, Cristiano estava dentro do seu apartamento, em seguida Edson adentrou. Foi. A discussão iniciou-se dentro do apartamento. Foi, eles começaram lá. Desceu a escada e já foram dele, né? E eu Tá, pedi lá no fazer. Vamos por baixo para os jurados entenderem que a dinâmica é bem certinha, tá bom? Então, essa primeira desavença deles começaram dentro do apartamento. Foi. Perfeito. Sua esposa, sabe dizer onde ela estava no momento que começou? Se ela estava com o senhor, se ela teria ficado, ou se ela estava no prédio? Sabe dizer? Só se souber, tá? Ela tinha ficado lá embaixo, onde estava o pessoal bebendo. Ela tinha ficado depois que ela subiu para o apartamento. Entendi. O senhor falou que os dois eram pessoas muito tranquilas, né? Eu sempre via eles tranquilos, mas no dia que durante esses 6 meses que o senhor morava lá no prédio, o senhor já viu alguma desavença deles, seja entre eles mesmo ou com outras pessoas? Não, nunca vi, não. Nunca vi tudo. Nunca vi a desavença deles dois, não. Cristiano, como é que Cristiano era? Era tranquilo? Ele era tranquilo, ficava na dele, vivia assim, sempre via ele tranquilo, entendeu? Era de encrencar com alguém, brigar com alguém? Eu gostava não. Certo. E Edson? Mas também era de boa também. Tranquilo também. Era bem tranquilo. Entendi. Tá. Tá certo. Com relação a esses. O senhor falou para a gente também, que também tem essas informações do processo, só para confirmar. Que eles teriam subido com as coisas que estariam fazendo no churrasco lá. Dentre elas, inclusive, o senhor falou que o Cristiano teria levado a caixa de som. Foi a caixa de som, ele sentou na escada um pouco, aí o Edson foi ajudando a levar em casa, aí lá que eles começou a confusão deles dois, né? Foi levar a caixa de som. Ambos, os dois levaram as coisas do churrasco? Foi. Para cima? Levou. Tá, o senhor disse que viu ele levando a caixa de som. É possível que essa faca teria sido um dos apetrechos utilizados lá no churrasco que eles teriam levado? O Edson ou o Cristiano? Eu acho que ele estava bem com essa faca já lá, que estava cortando carne, né, para comer, né, estava com a faca lá. Acho que ele pegou e acho que ninguém nem viu, né? Deve ter sido isso.
Tá certo. né? Perfeito. Seria. Tá ótimo. Eu estou satisfeito, não vejo que os colegas querem fazer pergunta. Bom dia, Geraldo. Bom dia. Meu nome é Pablo. Bom dia. Nós somos advogados do Cristiano. E o senhor, o senhor falou que parece que viu algumas facadas. O senhor chegou a ver quantas facadas? O senhor se recorda? Disse que Deus foi duas. Mas você chegou a ver as duas ou ouviu dizer? Eu vi o pessoal dizendo que foi duas. Eu não cheguei a mesmo ver, não. Né? Você chegou aqui a falar também que em dado momento uma delas acertou você. Foi aqui no braço. E Foi você bom. explicou pro promotor que você entrou na frente entre o Cristiano e o Everaldo. Foi nesse momento que a faca tinha. Foi que atingiu o enfermo. E deu tempo dele te ameaçar nesse intervalo, assim? Acho que ele pegou só três coisas e já foi pra cima dele com a faca, né? Então não deu tempo dele ameaçar Não, deu não. o senhor Deu não. para te dar a facada. Não, deu não. Satisfeito, excelência. Obrigado. Obrigado. Que eu não tenho perguntas complementares. Eu indago se jurados precisam de algum esclarecimento do testemunho. Só esclarecer essa dinâmica do momento das facadas. Elas acontecem depois que o Cristiano atinge aqui no senhor? Foi isso. Foi depois que ela. E aí, então ele atinge. E depois que ele. Como é que aconteceu? Eu estava entre eles. Aí passa pelo senhor e vai atrás do Cristiano. O que aconteceu depois disso? Não, depois que ele furou meu braço, ele foi atrás do Edson, Cristiano, com a faca na mão. Ele descendo a escada, entendeu? Então as sacadas acontecem depois que ele atinge o senhor e vai atrás do Edson. Cristiano. E aí você falou que não conseguiu ver. No momento dessas sacadas, o senhor não consegue ver por que razão? Porque eles. Eu não vi mais não, porque ele desceu já, ele dando a facada nele, ele ficava lá embaixo, perto do apartamento dele já, o Edson. Ficava lá embaixo, na escada, perto da Tá, casa. você estava no corredor, Isso. Aham. aí ele passa pelo senhor, Foi. o Cristiano, e encontra com o Edson em que local? No corredor. Aí desceu já, furando ele no peito, com a faca, nessa hora. Eu vi, aí eu fui e saí fora, não vou ficar aqui lá, eu meti a faca no meu. Mas aí o senhor falou, mas aí eu quero saber, a dúvida já sobre como é que o senhor falou que não vê essas facadas, não vê por quê? Porque o que impediu o senhor de Não, ver isso? porque na hora que ele furou meu braço aqui, eu saí, ele tá com a faca na mão, vai me matar, eu saí, saí Entendi. furando ele na escada, descendo, sabe, descendo a escada. Então o senhor não acompanhou. Não, acompanhei não. Aí depois o pessoal falou que ele tinha caído lá e o pessoal já estava lá para acudir ele, o pessoal estava lá embaixo. Entendi. Então o senhor não viu as sacadas porque depois que o senhor é atingido, o senhor não segue atrás. O Não, Cristiano segui, segue em direção ao Edson e o senhor fica onde estava. Foi, eu não peguei não, saí fora. E aí a questão da quantidade de facadas, então o senhor ficou sabendo apenas de ouvir dizer. Isso, foi o vizinho falando. O pessoal falando. Não. O Edson, quando o senhor foi atingido, já estava machucado, não?
Não, tava aí. Todas as sacadas foram depois de atingir o senhor. Foi depois que ele atingiu meu braço que ele saiu no fuja dele, lá nesse carro. Não Aí tinha- eu saí, ele desceu já com a faca já atingiu nele. Mas tem mais alguns esclarecimentos? Então, sem mais esclarecimentos pelos jurados. Senhor, obrigado. Obrigado. Um bom dia para o senhor, tá bom? Sempre. Bom dia, Gel. Bom dia. Gel, só para confirmar, em relação ao Cristiano, que é o acusado aqui do processo, vocês tinham relação de amizade íntima? Não, só tranquilo, normal. Normal, tipo, você era vizinho? O que que era? Vizinho. Vizinho, né? Tá bom. Então, já você vai ser ouvido como testemunha, falar sobre o compromisso de dizer a verdade. Então, o senhor vai começar a responder as perguntas. Lembrando que se o senhor não se recordar de algum fato específico, não tem problema dizer o que o senhor não se recordar, tá bom? Tudo bem. Então, o objetivo é só que o senhor declare efetivamente o que está na sua memória e ver que o senhor lembra o que aconteceu. Eu vou passar a palavra para o promotor de justiça, espero que ele começar as perguntas para o senhor. Tudo bem. Muito obrigado, Excelência. Bom dia, senhor Adiel. Agradeço a colaboração. Uma vez que o senhor fala sobre esses fatos, né? Eu sei que não é nada agradável ficar vindo nesse tema. O senhor estava na festa, né? Aconteceu? O senhor não viu nada que aconteceu lá no corredor, na porta. Né? Consta assim, o senhor só foi um dos participantes da festa. Foi. O senhor chegou cedo nessa festa? Eu cheguei aproximadamente às 9h15 da manhã. A festa começou cedo, então, né? Foi cedo. Cedo, porque esse fato aqui aconteceu 6 da tarde, 6h30 da tarde, né? Então, e essa festa, ela durou esse tempo todo? Foi, direto. Direto, né? Cristiano e Edson consumiram muita bebida alcoólica esse dia? Foi, o dia todo. O dia todo, né? E o que tinha lá de bebida? Era só era bebida quente também? Tinha? Bebida quente e cerveja. Cerveja e bebida quente. Então tinha cachaça e cerveja também. Entendi. No decorrer de toda essa festa, teve alguma confusão? Não. Entre os dois? Nada, né? Nada. Tá. Queria que o senhor falasse sobre o fim da festa, né? Como é que aconteceu, para onde o Edson foi, para onde o Cristiano foi. Eu sei que o senhor já falou, mas os jurados não sabem. Não, é porque no momento, na hora que eu desci, eles me chamaram, continuei com isso normal. Aí no finalzinho, aproximadamente umas 3h15, aí os dois estavam subindo com o som, né? Cada um levou uma caixa? Cada um com o som e eu com a caixa. Ah, tá. Aí eu perguntei para eles, está tudo bem com vocês? Tá. Aí eu fui do lado de casa no negócio de lanche, fiquei sentado há aproximadamente uns 10 minutos. O Edson passou correndo e falou, esfaquei um peru. Entendi. Então estava tudo de boa quando subiram. Tá tudo de boa. 10 minutos depois passa o Cristiano falando que esfaqueou o Edson, que é o peru, né? Eles eram muito amigos? Era. Muito amigos mesmo? Era. O senhor sempre vinha... A gente sempre estava ali, todo debaixo, sempre conversando. Entendi. O senhor já viu o Cristiano de óculos? De grau? Não. Nunca viu, né? Não. Tá bom, sem mais, Santos. E eu passo a palavra de defesa. Gel, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Gel, o senhor é morador do prédio lá também? É do lado. Do lado. O senhor não mora no mesmo prédio que os dois? Não. Tá, quanto tempo o senhor mora lá? Faz uns 3 anos. 3 anos? Sabe dizer quanto tempo que o Edson morava nesse prédio? E o Cristiano? É bastante tempo também. Só se o senhor tá, mas aproximadamente 1 ano, 6 meses, 6 meses? Acho que uns 2 anos. Tanto o Cristiano quanto o Edson? Também. Certo. O senhor relatou para a gente que o senhor não viu o momento que ocorrido, o senhor não estava presente, né? Não estava presente. Certo. No momento em que o Edson passou pelo senhor, ele teria falado para o senhor que esfaqueou o peru. É isso? Ah. Sabe se ele falou isso no sentido de o senhor procurar ajuda, algo nesse sentido? Não, ele passou correndo. Passou correndo. Desesperado. Tá ótimo. Sim.
É, bom dia, senhor Adiel. Meu nome é Helder Leitão, sou advogado de defesa do Cristiano, juntamente com o doutor David Oliveira e o doutor Pablo Tafarel. O senhor participou da comemoração do aniversário do Cristiano? Participei. Como que o Cristiano estava na festa? Estava tranquilo, brincando, alegre. Isso é normal. Certo. O senhor Edson também participou dessa festa? Tá todo mundo tranquilo. O senhor Edson participou? Participou. E ele estava tranquilo, Tranquilo, normal? todo mundo brincando, normal. Certo. O senhor viu algum momento eles ingerindo bebidas bebendo? Não, eu bebendo estava. Todos eles estavam bebendo. Todos estavam bebendo, né? Como na festa normal, né? Normal, O senhor presenciou, no caso, além das bebidas, algo além de bebidas? Não, só bebidas mesmo. Certo. O senhor tem conhecimento de que o seu Cristiano e o seu Edson usavam algo de ilícito ou não? Não. Certo. Doutor Pablo Tafarel tem perguntas? Sem perguntas e só agradecer os esclarecimentos. Tudo bem. Quem não tem perguntas? Pratos? Você sabe por que a festa encerrou? Oi? Você estava na hora que a festa acaba? Tava. Você sabe o que aconteceu? Qual foi o motivo lá da festa ter acabado? Não, porque eles falaram que tinha acabado a bebida e ia subir para casa. Entendeu? Aí Aí eles foi falaram, foi na hora que eles pegaram o som para subir. Uma caixa outro com som. Foi nessa hora. então quando você viu eles subindo, o Edson e o Cristiano? Eu vi na hora que eles pegaram a caixa, né? Ah. E o som. Ao perguntei para eles se estava tudo bem. Eles falaram que estava. Ele já tinha saído. Ah, sim. Mas eles subiram conversando normal, tá? Ou estavam brigando já? Não, normal, tranquilo. Não tinha nenhuma briga ali naquele Nada. momento. Tá. Então, e você não sabe, teve algum evento que entre dois ali que você notou algum desentendimento entre eles Não, ainda tava durante a normal, festa? brincando, tranquilo. Tá ok, então. Mais alguma? Ok, então, Sérgio, obrigado. Primeira fase do julgamento em plenário, realizado primeiras oitivas, com vamos ouvir as testemunhas, arroladas pelas partes, e também fazer o interrogatório do réu. Os jurados, ao final das perguntas simuladas pelo juiz, pelas partes, poderão também, caso tenham alguma necessidade de esclarecimento, caminhar por escrito, para que seja feita a pergunta também para a pessoa que vai ser ouvida, tá bom? Então, vou dar início à gravação e iniciar a sessão agora com a oitiva do policial. Muito obrigado, bom dia. Bom dia. Todos confirmando. Policial Luiz Henrique, né? Sim. Obrigado. Então, policial, só vai ser como testemunha, fala sobre o compromisso da verdade, as implicações legais o senhor já conhece. Então,
eu passo diretamente a palavra ao Ministério Público para iniciar as perguntas. Muito obrigado, Excelência. Bom dia, policial. Eu agradeço a colaboração. O senhor pode me dizer o que se recorda da apuração desse fato? Porque consta que o senhor estava atuando em plantão da delegacia de polícia e atendeu inicialmente, mas não conduziu a investigação. Não, na verdade, eu não sou da equipe de plantão, eu sou da seção de investigação de crimes violentos. E naquele dia a gente foi acionado pela equipe de plantão. Aí partimos até o local, fato, e lá a gente já conseguiu algumas testemunhas, conseguimos arrecadar as filmagens do prédio. Essas testemunhas a gente levou até a delegacia, foram ouvidas 2 homens a princípio. A primeira, na noite do fato mesmo, e ali ouvimos outras pessoas, e a mãe do autor e o irmão do autor. E através dessas conversas a gente confirmou que provavelmente ele estaria na 26 de setembro. E a gente, a partir daí, conduzimos a investigação, ouvindo outras testemunhas, verificamos os vídeos, verificamos que existiam pessoas no corredor, no fato, durante o fato. As pessoas foram ouvidas também. A partir daí a gente conseguiu confirmar uma rua que ele estava, na 6 de setembro. As equipes se dividiram e passaram a diligenciar nessa rua, lá na 26 de setembro. Eu não me recordo, porque a 26 de setembro não é a área da 38ª ADP, eu não conheço bem o local. Os colegas sabem, os colegas lá conhecem bem o local, não lembro se é rua 3, rua 4, sinceramente não lembro o local. Aí a gente começou a se revezar, a gente teve uma informação que ele estava num terreno lá, com poucas casas, mas é um terreno bem grande, e a gente começou a se revezar na frente desse terreno até conseguir confirmar que realmente ele estava lá. A gente adentrou no terreno, abordamos os 2 primeiros, o proprietário da primeira casa e o proprietário da segunda casa. No momento negaram, né, que ele estava lá, mas a gente prosseguiu e até o caminho da casa, que é lá no final. Aí o proprietário da casa no final disse que estava lá mesmo e tal. A gente entrou na casa, fizemos a prisão, conduzindo a delegacia. Não houve resistência nem nada, ele deu umas justificativas lá, mas no fato geral foi esse. Entendi, policial. Eu agradeço. Agora, detalhando, o senhor, ao chegar ao local, pelas conversas que teve, né? Quais foram as circunstâncias desse fato? Pelas conversas que o senhor ouviu lá quando chegou ao local, as pessoas com quem o senhor conversou? Parece que desde cedo eles estavam comemorando o aniversário do autor. E a vítima, o autor e outras pessoas estavam na frente do prédio, lá onde eles moravam, botaram uma churrasqueira e passaram a subir bebida alcoólica. No final da festa, eles subiram. Parece que houve uma discussão entre o autor e a vítima. E ali no corredor mesmo, já na porta da casa do autor, eles já houve a altercação entre eles. Entraram, o autor saiu com a faca, perseguiu a vítima, se não me engano, era o primeiro ou segundo andar. Eles desceram, ele perseguiu a vítima, esfaqueou a vítima, correu. Encontrou com outras testemunhas, chegou a falar que tinha um apelido, não me recordo o apelido da vítima. Aí falou para essas testemunhas: acabei de matar ciclano, e fugiu. Né? As pessoas ligaram para a polícia e a gente foi acionado. E acerca da motivação, né? Essa discussão, alguém chegou a conversar com o senhor sobre isso, ou o próprio acusado chegou a sistema? Que eles tinham bebido bastante, quando tinha empurrado, a vítima tinha empurrado ele, tinha agredido ele, justificou isso dentro do carro. Eu não participei da auditiva dele, né? Não me recordo se ele falou na auditiva dele. Eu não participei porque eu estava produzindo outros fatos lá na ocorrência. Então não participei. Dentro do carro ele falou isso. Cara, ele e tal, que eles entraram no apartamento, ele pegou a faca e esfaqueou o rapaz. Alguma motivação prévia, alguma vingança, algum mistério? Não, pelo que a gente confirmou lá, eles eram amigos, inclusive a vítima tinha bancado a bebida do churrasco que eles fizeram lá, o aniversário do Cristiano, do autor. Esse cara, pelo que a gente entendeu, a gente conversando com as testemunhas lá, ele que estava promovendo um churrasco do Cristiano, ou seja, eles eram amigos.
E lá pegou alguma percação para de bebida alcoólica. Aparentemente foi da culpa. E aí resultou em licenciamento. Policial, eu agradeço, não tenho mais perguntas. Eu passo a palavra. Beleza? Excelência, muito obrigado. Bom dia, Luiz Henrique, né? Bom dia, doutor. Bem, Henrique, no seu depoimento aqui, você fala para a gente que no momento em que aconteceu o golpe, né? O Cristiano teria perseguido a vítima, foi isso? Eu queria que o senhor esclarecesse para a gente mais como é que... Existem filmagens lá, isso foi no andar do Cristiano. Eles moram no mesmo prédio, o vítima e as duas no mesmo prédio. Se eu não me engano, em andares diferentes, eu não me recordo. E existem na filmagens, existe um casal no corredor, né, que presenciou o fato, e um outro morador que esteve no churrasco, mas estava em casa. Quando ele abriu a porta, já tinha... ele foi ouvido na noite do fato, poucas horas depois do fato, na delegacia, ele mais um outro rapaz, e ele presenciou o Cristiano perseguindo, coisas de escada abaixo. Aí teve mais testemunha no andar de baixo, que via o Cristiano, tem um rastro de sangue, tudo. Obviamente a gente não presenciou. O que a gente viu foi algumas filmagens do condomínio, que eu acho que eles estão no inquérito, né? E a partir daí o rapaz cai no andar de baixo, o Cristiano desce, foge. Não, o questionamento seria no sentido mesmo que o senhor viu ele perseguindo. O senhor assistiu o vídeo? Eu não me recordo do vídeo, mas assim, a dinâmica lá é com certeza essa. Eu não me recordo se eu vi o vídeo. Eu com certeza eu vi, mas eu não me recordo. Mas a mecânica do fato, a movimentação do fato foi essa. No corredor do andar do Cristiano, eles tiveram uma discussão de um casal com eles, que eu deve ter sido ouvido no cartório, esse casal estava com eles lá, enquanto eles estavam recolhendo as coisas do churrasco, no final do churrasco, e deve ter tido uma discussão, termina no churrasco, foi mais ou menos isso. Houve uma altercação entre eles já com o apartamento do Cristiano aberto, e a partir daí o Cristiano sai com a faca e persegue a vítima andar abaixo. Tem rastro de sangue grande, né? Porque são facadas, deixa muito rastro de sangue. Entendi. O senhor participou da equipe que fez a captura do Cristiano, né? Uma das equipes, a gente reuniu as duas equipes, porque como a gente estava diligenciou o local, e a gente não tinha confirmação que ele estava lá, né? Então, até a gente ter a confirmação, a gente foi revezando duas equipes lá, durante muitas horas lá, até que um dos policiais que estava lá confirmou, juntou as outras equipes, mais 3 policiais, e a gente adentrou o terreno, porque o terreno é muito grande, com a casa no início, do lado esquerdo, e você desce mais alguns metros, e aí tem uma casa onde o Cristiano estava, que é a casa de um dos moradores, de uma das pessoas que estava na primeira casa. Tá. Isso foi quantos dias depois do acontecido? Não lembro. Foi, cara, a gente ficou mais de um dia nesse terreno. O período foi curto, um dia, 2 dias, por aí? Por aí. Certo. Ficou muito tempo. Isso aí, eu fiquei quase uma semana de folga por causa disso. Certo. O senhor conversou com o Cristiano? Só durante o trajeto da delegacia. Certo. Ele chegou, nesse momento, ele chegou a informar para o senhor alguma motivação, além dessa que o senhor tinha falado aí? Não, o que informou foi isso. Que houve uma discussão entre ele e outro rapaz, que o rapaz empurrou ele, agrediu ele, e ele evitou a facada. Certo. O outro rapaz, a princípio, até onde a gente conduziu a investigação, o outro rapaz não estava com a arma, não estava fazendo nada. Luiz, na delegacia, não menciona para no inquérito oficial, né? E o Cristiano teria informado a equipe que teria levado um tapa no rosto. O senhor lembra desse detalhe? Eu não lembro eu tenho muitas audiências, então não disse que eu estou lembrando de cabeça. Ele falou que foi agredido lá, né? Mas até hoje, se eu não me engano, no corredor, coisa não aparece nessas filmagens. Ele se agredido, mas ele alega que foi agredido. Não me lembro se foi um tapa no rosto, se foi um empurrão, eu não me lembro. Mas dentro da viatura, ele afirma ali, foi agredido. Bom dia. Bom dia. Pode tirar uma dúvida.
Vocês chegaram a formalizar esses depoimentos que citaram essa suposta perseguição ou só foi naquela conversa informal Não, mesmo? o que acontece é o seguinte, foi flagrante, né? Então não existe uma investigação. O que acontece é que dentro da ocorrência a gente inclui os fatos que aconteceram lá. Tinham muitas testemunhas do fato, depois do fato, né, os rapazes confirmou que o Cristiano, a fila que matou, ele chama o cara pelo um apelido que eu agora não me recordo, e passa na frente de um cachorro quente, eu acabei de matar fulano de tal, sai. Né? Então, assim, até por isso a motivação não é muito informada, porque é flagrante, né, foi um flagrante. Então, assim, não dá para você detalhar aqui, nem todas as pessoas, pelo fato de ser flagrante, as oitivas das testemunhas foram feitas pelo cartório, e eu não participei disso. Até a próxima pergunta que eu ia fazer era sobre isso. Você disse que teve um casal que estava na porta do Cristiano. Exatamente. Você não participou do depoimento. No primeiro momento, a gente não localizou essas pessoas. A gente tinha esse casal na filmagem, né? Acho que as testemunhas que a gente levou poucas horas depois lá falaram o nome dessas pessoas e a gente... Eu não lembro se a gente chegou a intimar essas pessoas para cartório, mas eu não participei da oitiva dessas duas pessoas. Eu participei da oitiva do morador, que mora da frente do Cristiano. Ele abre a porta e já começou a confusão, ele só vê o final da confusão. E uma outra testemunha que estava lá embaixo, que o Cristiano passa correndo na fuga e fala para ele, fala para o pessoal que estava nesse cachorro quente, eu acabei de matar o fulano. Esse rapaz estava no churrasco com eles mais cedo. Aí conheci os dois. Certo, Luiz Henrique. A gente agradece e muito obrigado pelo trabalho à frente da polícia. Eu que agradeço a sua Pelo juiz eu não tenho perguntas, mas eu dava os jurados necessitam de buscar isso na caída oficial. Então, sem perguntas também pelos jurados, muito obrigado. Eu agradeço.